Bom dia, pessoal. Oi, gente. Como é que vocês estão? Estamos aqui, gente... Estamos aqui na cozinha do... Ah, deixa eu baixar a televisão, que a gente tá vendo um K-drama aqui. Os esportes. Nossa, você consegue olhar na camisa do outro. Que isso? Um gay drama. Olha, gostei Que desse isso? K-drama. Olha aí. Gente, a gente veio na cozinha do hostel e isso que é legal porque tem toda essa estrutura. A gente esqueceu de falar pra vocês, mas foi R$ 120 a diária aqui, foi bem bom de Bem preço. bom de preço, é comparado, a gente tá bem no centro de Seul, comparado com os outros lugares. Seul é um lugar caro de hospedagem, então a gente conseguiu. Aqui tem café grátis. Isso, aí tem pão também ali, olha. Pãozinho. Tem as torradeira, cafeteira, tem cafeteira daquelas de A cafeteria, gente foi uma sabe? luta pra conseguir usar isso. Mas a gente tentou, mas não deu deu certo, 100% não? certo, não. Daí, olha, tem toda a louça já aqui que você pode usar. Aqui é água, gelo, água quente e água gelada. A gente pode encher as garrafas aqui também, até pra fazer café. E aí só pedem pra sempre deixar tudo limpo, né, e tal. É meio bagunçado, mas assim... É porque tem muita coisa num tem lugar muita coisa- pequeno. É isso aí, mas... Quando a gente chegou, tava mais bagunçado, a gente já deu uma arrumada aqui. Daí, olha, pra mostrar pra vocês aqui, o pessoal recebe gente do mundo inteiro, né? E aí eles colocam as cédulas, olha. Daí tem de tudo quanto é canto. Filipinas, Nepal, tem Malásia, Vietnã. E aí a gente ficou procurando um real, né? E aí, gente, colocaram aqui, ó, R$ 2, gente. Que isso, ó, R$ 2. Um absurdo, que pobre brasileiro foi esse? Pior que a gente não tem uma cédula de tem real nada, pra botar pra aqui botar. também. E aí tem o pessoal deixa, né, uns bilhetinhos aqui. Tem gente do Chile, da Polônia, de tudo quanto é Eu canto. acho A que gente eles tava recebem lendo muito aqui. latino, porque tem muita coisa escrita em espanhol. Por exemplo, ali pra deixar a louça limpa, tá escrito em espanhol. E lá na Lá em frente cima também também, tinha dizendo também, porque a gente o não aviso do podia... Wi-Fi tá escrito em espanhol. Vocês também. viram logo quando a gente entrou, né, que tinha muitos sapatos lá na frente. Aí, porque é proibido ficar de sapato aqui dentro. Então tem que deixar realmente lá na frente. E aí tem em espanhol também esse aviso. Gente, E aí mas tem... a minha, eu não pode ficar, né? Tem que ficar de meia. Aí a minha meia já tá assim, eu Tá. tenho que jogar ela fora. Tá muito sujo já. E, aí... esse casaco, ali na frente tem um negócio que é tipo de doações. Aí a gente passou, olhou, né, e viu esse casaco aqui. Aí tinha uma placa assim, que a pessoa comprou, que era pra deixar pra um amigo dela. E comprou pra deixar pra um amigo que vinha na outra semana. que na outra aí, semana. aí o amigo ia pegar em dezembro. Coisa assim, né? Não É. lembro agora o que tá escrito. Que ia E pegar aí- em uma semana, em dezembro, só que como não veio, aí eles deixaram Aí lá eles pra deixaram doação. lá. E ele tava com etiqueta, tipo, nunca tinha sido usado e tal. Eu falei, Bertinho, eu vou pegar. Deu certinho pro Deu Marcelo, olha certinho, isso. olha. E ele é muito gostoso, é daqueles de neve e tal. Aí eu vou usar, porque tá muito frio aqui, né? Isso. E Eu tava apesar só de... falando. Porque quando estiver chegando mais próximo da gente ir pro destino, a gente vai olhar a temperatura. Se não tiver tão frio, aí a gente vai deixar aqui mesmo, coloca no mesmo lugar pra doação. Vou deixar até com a mesma plaquinha. Inclusive, tinha um guarda-chuva, tinha vários guarda-chuvas lá, porque eu acho que o pessoal compra e aí não consegue levar, né, na viagem, e aí deixa pra doação. Aí a gente já pegou um também, um maior do que aquele que a gente saiu ontem, e pra poder a gente usar, e aí quando a gente for embora a gente deixa pra vai doação deixar lá de de novo. E isso é bem bacana aqui. Muito legal, gostei desse negócio, porque vai aproveitar. Esse aqui, inclusive, tava tipo com a etiqueta, gente. Eu tirei a Inclusive, etiqueta. gente, tinha uma moeda aqui de, acho que é 200 coisas da Tava Coreia. com, né? com o o papel de o compra papel de aqui compra, dentro. verdade. Então, assim, tava novinho, sabe? Muito bom, Uhum. gostei. Às Vou vezes usar. foi o troco do negócio Às vezes que foi, botou ele aqui. tava junto com o papel de compra. Aham. Né? Depois eu mostro pra vocês o papelzinho. Agora passear um pouquinho aqui Sim. por Seul. Hoje é o nosso primeiro dia, a gente vai mostrar as primeiras impressões pra vocês. E aí, quando a gente tiver uma coisa interessante aí na rua, a gente mostra. A gente tem também máquina de lavar aqui pra gente lavar a roupa. A gente vai deixar depois o nosso papelzinho ali também. E só uma curiosidade pra vocês, alguns países, quando eles retratam o mapa mundi, né, nas escolas também para estudar, todo o desenho do mapa mundi, geralmente eles centralizam o país que é. Então, olha, o mapa mundi deles, eles retratam diferente do nosso, porque, olha, o nosso geralmente fica o contrário disso aqui, né? E aí eles deixam sempre, ó, a Coreia no meio do mapa mundi. Isso aí é uma curiosidade bem legal, porque tem muitos países que fazem isso.
E aí é diferente do nosso, né? Bem legal isso aí. Bom, gente, vamos lá fazer nossa caminhada matinal. Olha que lindo que tá isso aqui. As cerejeiras florescendo, olha só. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí a gente tá hospedado bem, né, subindo essa rua aqui. Aí tem essa praçazinha bem bonitinha. É uma região bem bacana, assim, tem vários restaurantes, bem comérciozão. A gente vai dar essa voltinha aí de exploração. Ontem a gente chegou, eram 10 de 10 da noite, né? Então tava tudo fechado. Hoje que a gente tá vendo a movimentação. Olha, tem uma feirinha aqui de fruta, um cachorro. Deixa eu ver se tem frutas diferentes. Nossa, deve ser bom, hein? Ah, isso é banana pesada, né? Chips de banana. Parece ser bom. A gente aqui, eles têm o hábito de comer, de ter a refeição bem fresca, né? E aí, olha, fica também igual lá no Vietnã. Olha esse peixinho preto e branco que bonitinho. Daí eles deixam assim, olha, as ostras, as conchinhas ali também. Aí tem aquele peixe que a gente viu lá no Vietnã também, que é bem diferente, que ele tem os dois olhos do mesmo lado, olha. Bem diferente, ele é de lado. Olha isso. Bem diferente. Aí ele fica sempre deitadinho assim e tem os dois olhos do mesmo lado. Olha que diferente. Bem legal. Olha, aqui tem vários dele, ó. Os dois olhinhos do mesmo lado. Bem legal. A gente já começa a ver vários carros daqui, né? Que é da Kia, que é marca daqui. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, é. E aí tem muitos carros da Kia, da Hyundai também. Bem legal. Olha, aqui, gente, já é o metrô. É uma quadra de onde a gente tá hospedado. É bem bacana de Olha, tem uma padaria aqui, ó. de andar assim. Nossa, gente, olha que legal esse negócio aqui. É uma copiadora. E aí você paga tudo automático, olha só. Tem as máquinas lá. E aí você paga direto na máquina. E você mesmo já imprime ou faz suas cópias. Bem interessante, nunca tinha visto. Já foi o garoto da Xerox. Ah, já fui, gente, já trabalhei. Foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego. Eu era o menino da copiadora da UFCG. Curiosidade aí sobre mim. Que nem sempre eu fui essa blogueira, gente. De vez em quando ele vai contar uma profissão nova. É verdade, porque eu já fui de tudo. Da menina que mudou de profissão. E a fulana. A queixuda. Sou igual a queixuda, gente. De tudo eu já trabalhei um pouco. Olha, ali tem um Burger King, bem pertinho de casa também. Olha, gente, Poxa, se soubesse, tinha Burger vizinhança. King, vindo comer aqui, ó. Burger King ali. Aqui já tem um 7-Eleven, ó. A loja daqui, ele do outro lado. Gostosinha a vizinhança, né? Bacana mesmo. É mais residencial, né, como eu falei. A gente tomou só o café mesmo preto que tinha lá com pãozinho e comeu do frango que tinha sobrado. A gente pediu pra levar um. Ah, tem que comprar manteiga também, porque lá eles dão um pãozinho, mas não tem manteiga. Então, tipo, se você quiser, leva manteiga e deixa lá pro pessoal, sabe? Então, tipo, um vai ajudando o outro. Então, a gente tem que comprar manteiga, açúcar. Manteiga e açúcar. Isso, né? E queijo. E aí, se você comprar mais alguma coisa pra botar lá pro pessoal também. É porque tu acaba usando uma tu coisa ou usa outra das outras de vez pessoas em- também. de vez, tipo, um tempero, uma coisinha Isso. assim, então é tranquilo. É, não é pegar um iogurte da pessoa que isso tá lá é na sacanagem. geladeira. Tem não, lá, não tipo, funciona tudo que assim. tiver com o número do quarto não é pra compartilhar, é da pessoa, então tipo, não pode pegar. Tá pegando fogo, bicho! Gente, é bal e dumplings que eles fazem aqui. Parece ser gostoso. É perto de onde a gente tá, sabe como a gente tomou café agora? A gente deixa pra comer depois. Só a fumacinha. A gente tava procurando sacar dinheiro aqui. Bom, gente, sacamos aqui o dinheiro. Para mostrar as cédulas aqui. Gente, é bem bonito as cédulas, olha só. De 50 mil. Só 50 mil. Ah, é só 50 mil mesmo. É pra trocar. Adoro falar isso. A gente vai entrar ali no cu, comprar um leitinho de banana e aproveitar e trocar esse dinheiro. Isso aí. Vem comigo tomar leite de banana aqui no cu. Ah, eu sempre quis falar isso.
Achamos esse aqui, leitinho de banana, aqui no forno. Vou mostrar de pertinho. Gente, é leite de banana mesmo, a gente vai experimentar. E aí, às vezes eles vendem no saco também, só que a gente não achou no saco. A gente queria o leite de banana do saco. Esse aqui é mais pra durinho. tomar aqui no cu, é. Esse aqui é mais durinho. Vamos lá, essa aqui é de 5. Essa aqui é de 1. Ah, é de 1000. De 1000, né? A de 1000 vai ser a que eu vou, a gente vou vai guardar, nesse lugar porque eu aqui sempre agora. tô guardando as cédulas. Ah, é, a gente vai nesse lugar, gente. Eu sempre tô guardando as cédulas que tem um tom mais azulado pra poder ficar mais uniforme. E eu espero que as de tom azulado não sejam as Não sejam caras, né? Pelo menos aqui foi a mais barata. Socorro. E aí tem a moeda, bacana, tem uma né? moeda. É, a moeda assim, gente. Um pássaro atrás. Bem legal. Bora experimentar, pra ver se é bom. Muito bom. Muito bom, gente. É gostoso? Foi bom pra você? Espumadinho, foi ótimo. É, mas é bem gostoso. E o bom é que a gente fica falando dessas coisas bem depravadas aqui e eles não entendem o porquê, né? Porque cu, acho que não é cu em coreano também. Bem legal. Gente, chegou um doido aqui do lado, eu vou continuar falando aqui pra poder ele não vir cansar. Continua. Uhum. Muito bom. Bora? Leitinho de banana no cu e ó, real, hein, em português, gente. Isso aí. Então quer dizer que ele sabe muito bem, é o maluco que passa lá atrás. Gente, cidade Sai daqui. grande, eles vêm só pra ver. Sempre tem, gente. Bora embora. Ah, gente, mesma coisa que de quando a gente comprou lá, olha, sai o troco certinho. E quando você chega no destino, aí sempre tem essas máquinas aqui, porque você paga um depósito de 500 wons. Aí é só colocar ele aqui e sai a moeda de 500 wons lá embaixo. Gente, no meio do metrô, olha que legal isso aqui. É uma, chama de Smart Farm, né, que seria tipo uma fazenda inteligente. E aí você compra aqui, e o que você compra aqui? Salada fresca. Gente, olha só, eles cultivam o alface em hidroponia. Nossa, é muito legal, né? O Marcelo é agrônomo, né? Vocês já sabem que a gente já falou em alguns vídeos. E ele sempre falava sobre isso, assim, Nossa, que era é bem muito legal. legal. E, nossa, e ver assim... Agora tá desligado, né? As luzes. E aí coloca as luzes artificiais, mas né? o sistema de irrigação tá ligado. E aí eles vendem a salada aqui, ó. Fresquinha. Nossa, muito bom. Nossa, muito legal mesmo. E olha, legal. 5.400, a partir de 5.400 tem aqui. Não, a partir de 3.700 ali, ó. Muito legal. Muito bom. Bem bacana mesmo, nossa. E é tudo automático, ó. Tu vem aqui, paga, pega lá, não tem ninguém aqui. Tudo na confiança. É, muito legal. até na máquina também, você paga aqui fora e vem na esteirinha. Gente, eu sei que a gente vai fazer um vídeo mais específico sobre a Guerra da Coreia, quando a gente for lá na DMZ, né? Só pra mostrar pra vocês uma coisa interessante que tem aqui na estação de metrô. Tipo assim, se tiver... Eles vivem em iminência da guerra recomeçar, né? A guerra, na verdade, aqui ela nunca terminou. Vou chamar o Best Influente vai falar mais sobre isso quando a gente for lá na zona desmilitarizada, lá na fronteira. E a guerra que ela nunca terminou. E aí eles têm por todos os lugares, principalmente nas estações de metrô. As estações de metrô aqui elas foram construídas para terem abrigos. Como se fosse né? bunkers. E elas são bem fundas, inclusive. E elas têm essas cabines aqui, que é tipo para as pessoas conseguirem respirar, né? Tipo, se tiver um ataque de bomba química, algo do tipo, então tem aqui as máscaras, tem balão de oxigênio, objetos primeiros socorros e tal. E aí isso fica espalhado aqui dentro das estações de metrô. Então ela foi construída para ser um bunker mesmo, assim. E ser espalhada de estações de metrô muito por isso também, né? Então é uma curiosidade legal e achei legal compartilhar com vocês. Olha aí, gente, a demonstração. Olha, gente, além das máscaras, lá tem partes com suprimentos de emergência também, ó. Cobertores, lanterna, água, primeiros socorros, microporo.
Bem legal. A gente tá indo agora no Palácio Imperial aqui de Seul. E lá a gente mostra um pouquinho mais pra vocês, mas a gente desce nesta estação aqui. Bota aí o nome, Bertinho. Essa aí. Gyeongbokgung. Aí. É o complexo governamental de Seul. Mais O fácil. coreano fluente da Bertinho. É. E a gente vai subir aqui e mostra pra vocês. Mas parece ser próximo. Gente, é bem bonito a estação, olha isso. A gente tá saindo aqui já. Sempre que vocês colocarem no Google um local pra sair, aí vai ter especificando, tipo, qual é a saída que você tem que pegar pra ser mais próximo de onde você vai sair. A gente achava que os pagamentos eles fossem ser feitos mais com cartão e tal, então a gente não tinha sacado dinheiro ainda. Mas tudo aqui se paga no dinheiro. Nem o metrô, gente. Como se faziam os neandertais, então. A gente teve que sacar Saquem dinheiro pra poder pegar o metrô. A gente tentou baixar o aplicativo deles, que tinha lá o QR Code, só que tem que ter também a identidade deles, né? O número da identidade. E aí para estrangeiro não consegue fazer, então. Do aeroporto pra cá a gente não conseguiu pagar no cartão, né? Mas se vocês chegarem e quiserem sacar logo o dinheiro, eu acho mais fácil. Gente, assim como lá em Hue, que o pessoal alugava as roupas típicas, né? Aqui a gente percebe que quando vai chegando no palácio, olha, já tem umas roupas antigas, o pessoal aluga, olha, inclusive aqui, ó, os dois, todo chique mesmo, ó. O dorama, gente, um dorama! Filmando aqui pra vocês em tempo real, um dorama, hein? Olha, aí tem vários diferentes aqui, bem legal. É, olha, se arrumando lá. Bem legal. Ah, eu quero também um vestidinho solto, um vestidinho leve desse. Todo armado, olha isso, que lindo. A gente, inclusive, aqui na Coreia, olha, tem um outro rapaz aqui bem típico deles. Olha, pessoal, nossa, bastante gente, olha, o menino ali. Aqui também, ó, olha a quantidade de gente. Bem legal. Nossa, o pessoal vem mesmo, olha, se arrumando aqui, o pessoal esperando pra se arrumar lá, o cabelinho. Arrasou. Muito legal. Olha, mais gente aqui alugando roupa. Ah, aqui eles fazem o desenho, gente, olha, das pessoas. Muito legal. Gente, o pessoal se arruma mesmo, típico, olha isso. Muito legal. A gente vai botar o microfone, porque é verdade, vai tem melhorar muita o áudio. gente vindo, andando. Devidamente microfonados para ter uma transmissão melhor Teste, desse dorama, teste. gente. Então, olha. Pousando no amor diretamente olha, pra olha que vocês. lindo que eles estão. Lá no final, é de azul claro. Deixa passar o carro. Nossa, eles estão muito fofos. Ah, eu quero também se vestir assim. Que tu quer? A Botox, gente, aqui é super barato. É 50 tipo, conto é um botox. não chega a tanto, mas é bem barato, gente, bem barato mesmo. E aí a gente tava pensando em fazer porque é mais barato aqui. Botar e aí alguma a coisa. preocupação nossa é se quando a gente for fazer a imigração para sair do país, se vai reconhecer a nossa cara depois, né? Então, só dar umas gotinhas aqui de Botox. Olha, mais um dorama aqui. Dorama diretamente Aqui da Coreia do Sul pra vocês, gente. Ah, é muito legal, eu gostei. Ah, gente, e uma coisa também, minha irmã, ela falou assim, eita, tu vai pra Coreia, tu vê se o pessoal lá realmente é bonito daquele jeito dos doramas. Gente, realmente o pessoal aqui Tá, se é fizer- muito... Se comparar com o Sudeste Asiático, tem isso também. mas Realmente eles são bem mais bonitos do que o pessoal do restante do Sudeste Asiático, né? não é. Mas uma coisa que a gente tava reparando é porque, assim, eles têm o cabelo extremamente liso, sem pezinho, porque eles quase não têm barba, né, também. Então, tipo, geneticamente eles já são arrumadinhos, assim. Aham. E aí tem esse ponto. Nossa, que bonitinho esse barzinho. Esse bar é legal, hein? Bem legal mesmo. E daí, assim, aí eles já são meio... Já são Meio arrumadinhos, K-popers. já são meio K-popers. Já são artísticos do dorama, já nascem prontos. Eu tentei pentear meu cabelo hoje pra deixar bem do jeitinho deles, mas não deu certo, gente. Bem. A Dava ficou. É. Ele mirou no K-pop e acertou na Fazendo voz. nada mais tão pitaco. Igualzinho.
Ah, foi bem isso mesmo. Mentira, ficou bonita, ficou bonita. Olha, tem aqui os europeus que fizeram também o dorama deles. Tem o gay drama também, né? Tem o gay drama também. Ai. Ai, que fofos que estão. Ah, eles sempre vêm de casalzinho, combinando. A gente pode fazer um gay drama eu quero também. né? E aí já é aí, gente. Então o pessoal aluga as roupas pra poder vir fazer os ensaios fotográficos deles aqui, né? No Palácio Imperial. Palácio. Olha ela com vestidinho solto, um vestidinho leve. Dela. Ah, tem uma criancinha também. Tem uns que são bem armados, assim, né? É, bonito. Olha, tem uns europeus ali vindo também pra fazer as coisas deles, olha. A europeia ali. Vocês acham que seria apropriação cultural? Eu acho. Eu acho. É tipo que o mercado de estadunidense que vai pro México e aí veste roupa mexicana, a gente acha de um montão. É assim, tem quem goste, né? Então, Isso é verdade. sei lá, acho que também tem aquele ponto de, eu não quero ofender e tal. Porque tem uma linha tênue, né? Entre não quero ofender pra apropriação cultural, do chacota e tal, então... Olha, a gente tem o dorama aqui do Pousando no Amor, que é o menino do exército. Olha, lá. esses daí são melhores. Eles são bonitos mesmo, hein? Esses daí são... Mas você é mais mesmo. Nossa, tem umas cerejeiras, não sei se é cerejeira na verdade. Acho que assim tá bonito. Que eu sou engenheiro agrônomo, não florestal. Então deixa aí para os engenheiros florestais me dizerem se aquilo ali é uma cerejeira ou se é um IP qualquer, mas é muito bonito. A gente vai chegar lá perto e mostrar para vocês em detalhes, para vocês analisarem aí os engenheiros florestais que seguem a gente. Para quem aí é das agrárias e adora receber uma foto de uma planta e dizer assim, o que a planta tem? Joe, já coloca aí Nossa nos comentários qual é, se é realmente uma cerejeira. Eu chego a me tremo todinha. Olha, menina, bonito. Menina, deixa lindo aqui. Filmar. Olha, gente, a cerejeira que a gente falou ali. Não, eu acho que é cerejeira mesmo, viu? Aqui, antes falar só, gente, bem pouquinho também, que eu não sei muita coisa não, mas eu vou dar uma lida e prometo falar mais pra vocês. Antes aí da Guerra das Coreias, antes da Segunda Guerra Mundial, aqui na Coreia também, assim como no Vietnã, enfim, em outros países que a gente já passou, aqui também tinha um reinado. Né? E aí esse reinado morava nesta grande casa aqui, neste grande palácio. Esse espaço aqui, ele foi um dos poucos espaços que foram preservados durante a Guerra das Coreias, né? E tá aqui para todo mundo que queira vir visitar. E aí lá dentro a gente vai contando um pouquinho mais sobre essa dinastia, sobre quem morou aqui, quando terminou, que a gente vai conhecendo e mostrando para vocês também. E aí o pessoal usa as roupas justamente da época, né? Para poder vir tirar suas fotinhas aqui. Assim como lá em Hue. Muito legal, né? Muito bonito. É muito semelhante lá com Hue. Assim, aqui é muito mais grandioso. Aí a galera vem para tirar foto e tal, e aí continua preservando a cultura, né, do país. Isso é bem legal também. Vou escolher um K-popper aqui que estiver passando para tirar uma foto. Esse não, que é muito feio. Vou escolher um mais bonitinho para tirar uma foto. Nossa, a galera aluga mesmo isso aqui, viu, menino? Eu tô passado com a quantidade de pessoas. Eu nunca vi um lugar assim histórico pra o pessoal, tipo... Vestir a né? roupa mesmo, assim, e valorizar a história, né, do país. Bem legal isso. Gente, quando você bota Seul, a primeira coisa que vai aparecer na tela é essa imagem aqui no Google. Então é o Palácio Imperial. Antes da divisão aí entre as Coreias, era aqui que o imperador da Coreia morava, né? Então, a Coreia passou por um processo muito difícil, assim, de independência, né? Até hoje eles continuam em guerra, não existia um tratado de paz, eles têm um armistício. Mas antes da Guerra da Coreia, teve a Segunda Guerra Mundial, que foi muito lutada aqui também. E antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu aqui e cometeu atrocidades terríveis, assim. Então, para não baixar muito o clima aqui do vídeo, vou dar uma pulada nesse assunto, mas saibam que o Japão era do lado... Os coreanos, inclusive, não gostam de ser comparados com os japoneses, enfim, existe uma rixa muito maior do que rixa Brasil e Argentina, porque aqui a rixa é porque os japoneses invadiram aqui... Não sei se pode falar essa palavra, mas matavam pessoas
para fazer testes, ou então matavam pessoas dizendo que era pro bem da ciência. Enfim, muitas famílias foram dizimadas por causa disso e eles não gostam de ser comparados com os japoneses. E também é muito difícil tu ver turismo hoje em dia de coreanos, né, para o Japão, muito por causa disso. E aqui na Coreia do Sul, pra gente é Coreia do Sul, mas pra eles é Coreia, República da Coreia. Porque eles consideram que hoje a Coreia do Norte está ali separada, mas que eles estão num processo de reunificação. E se fala muito aqui na Coreia isso, né? De o dia que isso vai acontecer, o dia que isso vai ser... Enfim, que essa unificação vai acontecer novamente, que todos possam festejar, estar juntos novamente. E eu acho que o legal é também mostrar um pouco da arquitetura aqui do palácio para vocês, né? Nossa, é impressionante, é extremamente bonito, muito, muito legal, e eu estou muito feliz de estar aqui, poder também compartilhar um pouco disso com vocês. Tá aqui com o meu Albertinho. Nossa, era um sonho, acho que a Coreia era um dos países que estavam na nossa lista e um dos lugares que eu sempre sonhei em vir, então eu estou muito feliz de estar aqui e ainda mais poder compartilhar isso, é bem legal. Gente, olha que legal isso que a gente acabou de descobrir. Aqui paga, né? A gente ainda não viu o preço, mas tem uma placa aqui dizendo que os visitantes que estiverem com a roupa típica não pagam ticket de entrada. Isso é bem legal, que estimula as pessoas a virem e já fica um atrativo a mais aí, né? Muito legal. É 3.000 o ingresso. Aqui está a fila aqui pequena para pagar no dinheiro e ali para pagar no cartão. Vamos entrar na fila para pagar no cartão? Pode ser. E vai dar uns 12 reais. Tem banheiro ali do lado e tem guia em inglês e espanhol, se precisar. Olha aí, gente, um pouquinho mais dos detalhes para vocês. Bom, sobe para ali o QR Code. Gente, vale muito a pena entrar, viu? É muito bonito. Nossa. E é barato para entrar, então. 12 reais, gente. Não... Daí Não é muita cheio coisa, de não. Tá cerejeiras aqui. aqui, o pessoal fica tirando as fotinhas lá. É engraçadinho o chapeuzinho que é meio transparente. Né? Nossa, muita sorte que a gente deu de pegar bem os períodos das cerejeiras aqui, né? O mais famoso é no Japão, né? É em Tóquio, mas aqui em Seul e lá em Hanoi também tem corredor de cerejeiras. E a gente deu sorte aqui de pegar. Lembrando que é uma vez no ano, que elas ficam assim durante uma, 2 semanas no máximo. Então, e nem sempre é no mesmo período, né? Mestre dos Magos ali tirando uma fotinha da cerejeira. Ai, gente, é lindo, viu? Eu sei que tem gente que viaja do Brasil pra cá pra ver essas cerejeiras e se você tem esse sonho, venha, porque é lindo, elas são lindas, nossa. Gente, tinha uma curiosidade, lá no Ibirapuera tem uma planta que é super semelhante à cerejeira, né? Branquinha, inclusive, assim, uma vez a gente tirou E é uma época foto. do ano também que dá lá, né? Nós não é cerejeira, gente, mas é muito semelhante. Deixa eu tirar foto bem de pertinho aqui. Gente, algumas informações importantes aqui para sua visita. Tem um tour guiado aqui em inglês e essas outras línguas, eu acho que é chinês e japonês. Esse aqui deve ser japonês, esse aqui é chinês. Segunda a domingo, em espanhol sexta e sábado e em francês na quarta e quinta. E nas terças-feiras o palácio é fechado. A gente está vindo aqui nas cerejeiras para poder tirar uma fotinha, nossa. E aí, gente, o nome dessa roupinha aqui, bonitas. Típica, é hanbok. É bem bonitinho, muito legal isso. Gente, as meninas, elas são muito mais bonitas, viu? Ah, isso é verdade. Nossa senhora, elas são uma pele de assim, porcelana, né? assim, é incrível mesmo. Olha só, olha esse filme, bate filme essa menina aí de relance rapidinho. Olha isso. Parece uma boneca.
Olha, a gente filma bem de pertinho aqui pra mostrar pra vocês. Bem bonito. E tem um cheiro bem bom também. Daí tem ela tanto branquinha quanto tem ela dessas cores aqui também. A gente tem um cheirinho rosa. de leite de rosas, né? Parece que jogaram leite de rosas aqui no chão. Muito, muito bom. Bem cheiroso. Aí tem essa outra ainda aqui, que ela é no meio vermelhinha. Essa é a mais linda, eu achei. É, essa é linda mesmo. Olha só que lindo! Ai, caindo as florzinhas, velho. Tá ventando? Ai, que fofo. Tá caindo daqui. Ihu! Olha que lindo. Fica bem aí paradinho. Vai dar ó. Ah, muito legal. Gente, eu tô tão feliz, que legal. A galerinha fica aqui tirando foto, ó. Muito arrumadinhos. E eles ficam super arrumadinhos, é bem legal. Tudo isso pra não pagar R$12, gente. Ah não, eu vi, parece que é 100. Então às vezes compensa, né? Porque tu aluga roupa, tira foto. E pra entrar é 3. Já é um desconto, né? Do aluguel da roupa, esses 3. Olha a porta como é. Você vê o ferrão embaixo? De ferro e é de madeira. E é bem grandona. E em cima é tudo cheio de detalhe, tudo colorido. Bem legal. Gente, por isso que fica aquela fila toda, o pessoal esperando, porque é todo um negócio no cabelo também, ó. É uma trança, aí bota uns strass. Não dá pra vir, né? Acordei e tô linda. Isso aqui é dorama, não é Hot Six, não. Tem que se arrumar. Bom, gente, esse aqui é o palácio principal, onde moravam as pessoas mais importantes, muito provavelmente aí o imperador, o rei. E aí, é um ruim que aqui não tem muita placa, né? Então a gente tem que meio que olhando para os lados, tentando entender o que é cada coisa. Acho que por isso vale muito a pena vir com um guia, né? Ou então esperar o dia do guia gratuito, porque você aprende mais coisas. Mas assim, um pouco do que eu sei. Tem aquela primeira porta lá que a gente entra, a de pedra, ali moravam as pessoas com menos condições financeiras e menos proximidades ao governante. E aí, mais para dentro, os sacerdotes, enfim, pessoas da religião, familiares, e aqui dentro apenas a família do governante, né? Então, pessoas que estavam ligadas aí a servir ou eram a família dos governantes, vinham para esse espaço aqui que hoje é aberto à visitação, qualquer um pode vir, entrar, conhecer. Aí vocês viram, apesar de ser um patrimônio da Unesco, sempre quando é um patrimônio da Unesco é muito caro, né? Para entrar, aqui é um valor ok, né? Até pra gente que, poxa, nossa moeda está um pouco desvalorizada. Então vale a pena a visita, vale a pena vir visitar aqui. Se você quiser ter a experiência também de vestir a roupinha, já sabe que tem aqui perto para alugar, então é só vir. Saída do metrô, gente, daqui já tem assim, você não vai. Não vou, você tem que procurar. Não vai ter não. Você vai sair do metrô, você vai dar de cara com um bocado, assim, gente chamando. Então não se preocupe com isso, acho que vale a pena também. Bom, vamos continuar o passeio, tem mais coisas ali para trás. E parece ser legal também, vamos lá dar uma olhadinha. Aqui foi construído um reinado por volta de 1500, mais ou menos quando os europeus chegaram ali nas Américas. E esse reinado ficou entre 1500 até 1910, quando o Japão invadiu aqui a Coreia, né? E aí fez aquelas atrocidades que eu falei para vocês ali no começo do vídeo. E aqui, depois da guerra das duas Coreias, né? Aqui virou esse patrimônio, porque nesse período que teve a guerra, ficou meio que acordado que aqui seria um espaço que não seria destruído. E aí hoje isso aqui é aberto ao público por causa disso, né? Então bem legal a história aí, conhecer um pouquinho mais. E aí tem, em algum lugar aqui dentro porque o complexo é muito grande, tem o túmulo de 2 reis aqui dentro e de 2 rainhas também, né? Foi construído um mausoléu para esses 2 reis e 2 rainhas. Olha, gente, eu tava olhando para lá, desculpa que às vezes eu perco um pouco a concentração, é porque, tipo, a menina, por exemplo, ali tem as cerejeiras, né? Aí a menina tava balançando para poder as cerejeiras, as folhas caírem. E aí ela poder tirar a foto dela perfeita.
Ela não pensa que depois vai vir outras pessoas que também vão querer tirar fotos. E vai chegar lá e não vai ter porque teve uma bucéfala que veio e sacudiu a cerejeira e estragou, então pode quebrar o galho e danificar a planta. Então não sejam esse tipo de turista. A gente sabe que vocês não são, porque se vocês seguem o melhor canal, é porque vocês não são esse tipo de pessoa. Olha, tem uma ali linda também, ó. Nossa, mas é um cheirinho tão, É um cheiro muito bom mesmo. tão gostoso. Olha aqui, ficou bem pertinho. Tem um dorama aqui, gente, acontecendo. Ela já ganhou flores. Vou contar a história, gente, desse dorama. Ele deu flores pra ela, aí marcou um encontro. Eles estão tirando as fotinhas deles aqui. Ela viu que ele era meio bicho. Aí não quis. Aí ficou só na amizade. Tô só na tirando foto um amizade. do outro agora. Ai, que horror. Gente, olha que vista legal que tem aqui no palácio. Aí a gente já tirou umas fotinhas aqui. Ficou bem legal as fotos. Já vamos postar lá no Instagram também. Ah, gente, bem legal poder compartilhar com vocês aqui. A gente pegou bem a semana das cerejeiras aqui em Seul. E a gente tá aqui para poder compartilhar também, né? Poder ver e compartilhar. E além disso, guardar também essas recordações. Bom, gente, o casaco está aprovadíssimo. Eu disse que talvez eu não fosse levar, mas... Gente, e foi caro esse negócio. A gente falou pra vocês, né, que tinha até etiqueta de compra. Tava no bolso a etiqueta de compra, porque tinha o coisinho da marca, né, pendurado na coisa, e a etiqueta de compra. E o troco. Eu mostro pra vocês. Foi $139 de 139 mil dólares wons, daqui. 139 aqui, né? mil wons. Nossa, bem... Isso dá o quê? Mais de 500 Nossa, reais. ele é muito gostosinho, gente, muito gostosinho. Depois que terminar de usar, vou procurar outra pessoa pra poder lavar, óbvio, deixar bem limpinho. E aí procurar outra pessoa pra dar, porque foi providencial ele aparecer agora. Muito bom. Olha essa cerejeira, gente, que linda. O cheiro é muito bom. 잊은 줄 알았죠. 그대와 함께한 기억들 아직 Ai, esse dorama vocês não esperavam, vocês né? não estavam esperando esse dorama. Esse gay drama. Bora Bora aqui. continuar o passeio. Para com a viadagem, eu, hein? Isso é um canal da família tradicional brasileira. Tá. É desse tipo de família que a gente gosta. Uma família que não tem uma bicha pra animar. Olha, gente, como é que é. Ó. Tem essas florzinhas amarelas. Gente, em todo lugar elas param pra tirar uma foto. É muito engraçado. Olha que legal, ficou bonito a roupa dele lá. Deixa eu tirar uma foto com ele. É, e ele é bonitinho também, viu? Gente, olha como ela tá chique. Que Nossa, ela isso, arrasou, hein? ela arrasou demais no look, hein? Investiu. Olha, gente, meu coreano tá fluente, viu? Ela disse pra menina virar de costas. Virar de costa em espina. Isso, empina. Chegamos no último ponto do passeio aqui, que é esse lago aqui, com a ponte, patos. Eita, é verdade, olha. Bem bonitinho. Aí ele afundando. Ó, aqui também deve ter cerejeiras, mas esse daqui já caíram as folhas. Nossa, tem um peixe ali, ó. Blu, blu. Olha o pato enfiando a cabeça na água. Ele tá comendo. A gente vai agora sair e sentir um negócio que é tipo uma aldeia. Então a gente vai mostrando pra vocês também. Mas a gente veio meio que andando até o final aqui do palácio, né? E agora a gente vai tentar achar a saída pra poder ver se vai lá nessa aldeia e mostra pra vocês. A gente entrou no museu aqui, gente, que fala sobre o começo da cultura da Coreia, né? É bem do lado, na saída do Palácio Imperial. E aí é de graça, é só entrar. Vou falar um pouquinho mais baixo, mas a gente tá de microfone, acho que vocês vão escutar. Então fala sobre as roupas, sobre a cultura, a alimentação. É legal para conhecer um pouco da cultura coreana, né? É muito além de Oppan Gangnam Style.
K-popers e doramas. Então tem muita outra coisa, é uma cultura riquíssima. O povo coreano é uma cultura pouco conhecida por nós, né? A gente passou a conhecer mais a cultura coreana aí com a disseminação das culturas pop. E, bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas coisas. Eu já vejo que tem um chapéu que eles usavam antigamente, muito parecido Tipo um com o chapéu guarda-chuva. vietnamita, né? Pela proximidade, talvez, enfim. E aqui começa a falar sobre um pouco mais sobre a modernidade, como as roupas foram se modernizando, se tornando mais coloridas, com o descobrimento dos pigmentos e diminuindo um pouco o tamanho das roupas. Bem... Que fala sobre a beleza encontrada na natureza, né? Uma beleza natural. Olha aqui, gente, falando sobre as mulheres coreanas da década de 60 até os dias atuais. Né, o uso de maquiagem, Os produtos de beleza, né? Olha, década de 80, Olha, já marca uma sobrancelha, um batom mais marcado. Né? Umas cores vivas. É, 90. Sobrancelha de rena. Ó, 2000, que é a minha 2000 época. já é uma coisa mais basiquinha, só que não. Vamos só. Ai, Mais basiquinha. mas era mais basiquinha mesmo. E agora? É 2000 ainda. Uma coisa mais aesthetic. Ah, de brincos. Né? 2010 aí. Ah, tem os homens também. Ó. 2010 os homens já começaram a Botar a boca. botar a boca. Os botox. Botar a boca. Bem legal isso. Aqui, gente, vai começar umas músicas porque é mostrando a cultura pop dele do... Vai lá, K-pop. A dancinha da curtida, gente. Pra curtir aí, hein? Olha, vai, olha aí. Tem a coreografia. Faz a coreografia. Dancinha da curtida. Se não curtiu ainda, curte aí. Já dançou aí agora? Muito legal. E é carão, né? Tem que ser carão mesmo. Ah, é muito legal essa parte aqui. K-pop, eu adorei. Eu sou jovem, eu escuto Sou shopping. Muito legal. É legal ter terminado em 2010 ali, que aí mostra os homens, eles consomem muito produto de beleza aqui. É tipo equiparado às mulheres no Brasil, por exemplo. Quando você entra em lojas de produtos de beleza e tal, sempre vai ter uma ala muito grande para produtos masculinos também. Já assim, ó. Olha, a amarelinha deles é diferente. Gente, olha essa flor, que linda. Ela é imensa. É muito bonita. Bom, gente, aqui são as construções antigas, né, dos vilarejos mais antigos e pobrinhos. Tipo como a Globo retrata o Nordeste. Lengo-dengo. É lengo-dengo. Ai, Deus. Gente. Aí o Marcelo sai dali cantando: eu venho de lá do sertão. Vem conhecer a nossa casa aqui em Maceió. Essa piada nunca perde a graça. É como a representação de como era uma casa antiga deles, né? Legal. Interessante ter esse Bem pátio legal. aqui no meio. Acho que deveriam construir mais casas assim, sabia? Com pátio no meio. Verdade. Acho que é bem legal. Antigamente construíam muito assim. Inclusive lá no Pará tem uma cidade que chama Bragança, que as casas típicas de lá das casas tem esse pátio no meio, o quintal era no meio. A irmã da minha avó tinha um casarão lá e o quintal era no meio. Então eu lembro da minha infância de andar pelo casarão e ser assim. A gente, uma curiosidade, isso do Maceió, pra quem não assiste dorama, talvez não esteja entendendo, assim. A gente também não assiste muito dorama, não, vou confessar pra viu um? vocês. A gente só viu dois, na Pousando no verdade, Amor, só só. Pousando no Amor, que eu acho que o mais famoso e o que mais deu boom aí nos doramas. E
E a gente assistiu também de outra série daqui, que foi o Round Six, né? Que é bem famoso. Ah, assim. tem um filme que é muito famoso aqui, inclusive ganhou, foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar Oscar, que é Parasita, né? Quem não conhece, assista, é muito bom, nossa, muito, muito bom mesmo. Inclusive foi uma campanha da Coreia do Sul, do governo mesmo, que se envolveu para que o filme ganhasse realmente um prêmio desse tamanho, né? Então assistam, que é muito bom, vale a pena o filme, não é só indicação porque é Oscar e tal, vale muito a pena. E eles têm é muito parecido mesmo assim, né, as pessoas e tal, é muito legal. A gente conhece um pouco da Coreia atual por esses filmes, esses doramas aí, vale a pena. E daí, gente, isso do Maceió, porque assim, aí tá, o pessoal assiste o dorama lá, às vezes não tem dublado, né, assiste legendado, e aí o áudio original sempre tem esse falando em coreano, né. E aí, esse Maceió, geralmente eles alongam muito a última sílaba de algumas palavras ou frases que eles falam. O Maceió, de fato, ele é como se fosse um não faz ou algo do tipo, assim. Tem alguns outros significados também, mas o que mais tem, assim mesmo, é isso. E muitas das palavras deles tem esse Maceió, que é quase um Maceió mesmo, então por isso que as pessoas acabam achando que eles sempre estão falando Maceió. Rádio Maceió, que é não faça. Não, é tipo assim. E aí, é isso. Aí, não faça Rádio Maceió e Maceió pra vocês também. Maceió, vamos continuar andando aqui, sentido lá a aldeiazinha que tem, e aí a gente mostra pra vocês também. Olha, gente, o biscoitinho do Round Six é tipo o do Round Six lá de... Tem os peixinhos ali, que vem recheado, muitas vezes é com feijão. E tem os biscoitinhos aqui também, ó, que da série Round Six que tinha, né, a missão lá deles tirarem com palitinho. Gente, escolham aí qual que ficaria melhor. Ó. Agora o outro. Que é uma loja, ó, gente, de aluguel dessas roupas. O Albertinho tá experimentando aqui. Gente, eu tô vendo qual que ficava melhor. Só besteira. Escolham aí o rosinha ou o lilás. Ou lilás. A gente ainda tá caminhando sentido a vila, então, porque de vez em quando a gente vai vendo algumas coisas e a gente quer mostrar também, né? Gente, tem uns carros da Hyundai bem bonitos também, aqui, diferente do Brasil. Olha esse carro da Nissan. Quadrado, né? Diferente, não tinha visto ainda desse. Gente, olha esse carro, que bonito. Da Lotus. Lotus? Nem conhecia essa marca. Que linda. Arrasou. Gente, tem muitos desses cafés e restaurantes bem bonitinhos aqui. Tipo em Paris que tem os cafés que tem aquelas cadeirinhas do lado de fora. Aqui é muito assim também, com um teto meio baixinho, uma arquitetura diferentinha. Uma loja só de produtos de crochê. Bem legal. Olha aqui, ó, a árvore tá mandando um soro, ó. Verdade. Ai, Deus, botaram um soro na árvore, gente. Nossa, olha esse, que lindo. É tipo... Ah, esqueci o nome desse que chama Espada de São Jorge, é de Joana d'Arc. Nossa, tá linda, linda, linda essa arte, viu? Ai, do Bob Esponja de crochê. Ai, que fofinho. Bom, gente, vamos almoçar aqui no 7-Eleven. Tem uns micro-ondas ali, a gente compra os marmitexezinhos. É bem bonitinho aqui, vem um franguinho, arroz com ovo e uns gyozas para a salada. Aí o Marcelo vem um franguinho também. Arroz. Nossa, eu acho que eu esquentei demais, gente. É, chega a estar fumaçando. E uma linguiça e onions. Vamos comer. Legal. E eu peguei esse refrigerante aqui. Gente, mas eu já experimentei. Eu tenho um gosto horrível. Eu peguei porque tava na promo, mas não valeu a pena, não. Parece que é aquela cola sem ser Coronel Coca-Cola Urbana. da mais barata misturada com shoyu. Tem gosto de shoyu, tem mesmo.
A gente aqui parece ser bem tradicional, a gente vê só coreano aqui. E é tipo uma sopa com molho vermelho. Acho que não é muito diferente do que a gente comeu lá no 7-Eleven. Olha, tipo isso ali. Gente, olha só, é realmente, eles colocam soro na planta. Não foi só uma que a gente viu, a gente achou que foi um doido que tinham botado lá. Mas... Tem um tipo de tratamento que é assim, mas não é normal assim na rua. Nossa, muito diferente, mas tá Legal. tudo em coreano, não tem nem como saber o que é que eles colocam. Olha aquele outro do mesmo jeito ali, ó, o pessoal apontando. Que é super diferente. Bem legal. Olha, são todas assim. Eu não sei o que é, é um pinho isso aqui. É pinheiro que chama, né? É, deve ser Olha, alguma também coisa aqui. pra ajudar na folhagem e tal. Ó, é aqui que a gente veio. ได้ยินชื่อตัวเองสิ É uma vila, que antigamente aqui, Seul era uma vila uma vila pequenininha, né? E aí eles preservaram essa vila aqui, ela tem 600 anos, é da criação da cidade. E aí agora virou um ponto turístico, né? Aí são várias lojinhas, vendendo artesanato. Bom, a gente veio aqui na vilinha, só que aí como é residencial, fecha às 17 horas. E aí a gente vai ter que vir aqui outro dia, mas são casas tipo essas aqui. E aí não pode mais passar pra lá. É só morador. Só morador, Aí né? fica o xerife ali, ó, dizendo, ó, não pode. O xerife. Aí o povo volta. Aí o povo Isso fala Maceió e volta. Maceió. E aqui também não pode, ó. Não pode também, não? Não, olha aí. Ah, gente, mas é assim, ó. Mas é pra vocês. Tchau. Que legal, né? Mas pra lá não pode também? Não, Ah, tem uma pode, placa aí, ó. verdade.